Estou aqui mais uma vez para cumprir o compromisso que assumi na última comunicação. Trazer todos os meses um comentário sobre os investimentos que temos realizado. Também quero reforçar um princípio que estabeleci ainda na primeira carta enviada aos investidores da carteira administrada de renda fixa. Naquela ocasião, eu expliquei que todas as comunicações seriam guiadas por um equilíbrio entre dois objetivos: transparência e respeito ao tempo dos investidores. Por um lado, existe a necessidade de prestar conta sobre as decisões de investimento. Por outro, eu não quero tomar mais tempo do que o necessário. Sempre busco esse equilíbrio utilizando um único critério: apresentar exatamente as informações que eu gostaria de receber caso meus próprios recursos estivessem sendo administrados por outro gestor. Com esse princípio como norte, vamos para o comentário desse mês. O principal destaque foi a carteira administrada de renda fixa, mais especificamente os investimentos em crédito de infraestrutura. Como expliquei na carteira de outubro de 2025, nossa estratégia para renda fixa é baseada em uma oportunidade estrutural existente no Brasil: o financiamento da infraestrutura que o país é tão carente. O Brasil é um país muito ligado ao que descrevi nas primeiras cartas aos investidores como a economia dos átomos. Somos grandes produtores de alimentos, petróleo e minérios. Todos esses setores possuem uma característica em comum: dependem intensamente de infraestrutura. Ao mesmo tempo, o país possui uma grande deficiência nessa área. Para construir toda a infraestrutura necessária nos próximos anos, será preciso mobilizar grandes volumes de capital de longo prazo. Esse capital, porém, é escasso. Justamente porque há muita demanda por ele e pouca oferta, os investimentos em crédito de infraestrutura oferecem retornos muito atrativos. Além disso, existe um incentivo importante por parte do governo: a isenção de imposto de renda para pessoas físicas que investem nesses títulos. Esses são os pilares da estratégia da carteira de renda fixa, detalhados nas primeiras cartas enviadas aos investidores aproximadamente um ano atrás. Entretanto, um desses pilares começou a ser questionado em outubro de 2025. Naquele momento, o governo anunciou a intenção de iniciar uma tributação, ainda que pequena, sobre os investimentos incentivados em infraestrutura. A proposta previa que essa tributação começaria apenas em 2026. Porém, todos os investimentos realizados até o fim de 2025 permaneceriam isentos até o vencimento ou resgate. Na prática, o que isso criou foi um forte incentivo para que os investidores antecipassem suas aplicações ainda em 2025. Como consequência, houve uma verdadeira corrida por esses títulos, provocando uma valorização muito intensa. Aí que foi o problema. Quando o preço de um título sobe demais, seu retorno esperado diminui. Nesse cenário, foi necessário adaptar a estratégia da carteira. Na carta de outubro de 2025, escrevi exatamente o seguinte: o resultado dessa demanda aquecida foi a valorização dos títulos. Oferta e demanda na prática. Diferença de retorno anual esperado até o vencimento entre os títulos financiadores de infraestrutura e os títulos públicos financiadores do governo federal atingiu sua mínima histórica. Em setembro, podemos ver títulos sendo ofertados com retorno esperado menor que aquele oferecido nos títulos soberanos brasileiros. Spread negativo. Nos últimos meses, vimos uma valorização acentuada dos títulos financiadores de infraestrutura que investimos. O principal motivo foi aquele descrito. Entendo que é um caminho de volta à normalidade para esses títulos a ser trilhado nos próximos meses. Acredito que em breve esses títulos negociarão um patamar mais próximo do seu histórico. Diante disso, optei por reduzir o investimento das carteiras de renda fixa nesses títulos nesse momento. Na prática, a gente reduziu significativamente a exposição aos títulos de infraestrutura e mantivemos parte relevante dos recursos em caixa, aplicada a CDI e Selic, aguardando uma normalização dos preços. Nessa mesma carta de outubro de 2025 foi citado que a medida provisória apresentada perdeu sua validade sem passar pelo escrutínio do Congresso. Essa situação fez os preços recuarem parcialmente e melhorou um pouco os retornos implícitos desses títulos. Na própria carta, esse motivo foi citado como um possível catalisador de um retorno à normalidade para esses títulos. Essa melhora, porém, durou pouco. Em janeiro desse ano, mencionamos na carta enviada aos investidores alguns eventos que voltaram a pressionar os preços para cima. Um deles, na minha avaliação, foi o pagamento realizado pelo FGC aos investidores que possuem títulos emitidos por bancos liquidados pelo Banco Central como Banco Master. Bilhões de reais voltaram às mãos dos investidores e precisavam ser reinvestidos. Naturalmente, parte desses recursos encontrou destino justamente no mercado de crédito, especialmente nos títulos de infraestrutura. Esse fluxo novo de recursos acabou provocando uma valorização. Além disso,
Janeiro de 2026 foi um mês marcado por uma forte entrada de capital estrangeiro no Brasil, o que forçou ainda mais esse movimento de valorização. Assim, os títulos permaneceram negociando em preços elevados e, consequentemente, oferecendo retornos esperados relativamente baixos. Durante todo esse período, a gente manteve uma postura conservadora. O encerramento da carta de janeiro desse ano foi claro, segue a estação direta. O meio mais eficiente de controle de risco é investir nos ativos aos preços adequados. Seguirei com essa disciplina. Os investimentos em infraestrutura permaneceram representando aproximadamente 35% das carteiras, enquanto a gente aguardava um retorno mais favorável para aumentar a exposição. Essa oportunidade começou a surgir alguns meses depois, finalmente. O mercado de crédito passou a apresentar alguns sinais de alerta que provocaram uma correção relevante nos preços dos títulos. Entre esses acontecimentos, talvez o mais importante tenha sido o caso da Raizen. A Raizen é uma empresa muito relevante para o mercado de crédito brasileiro, especialmente para o mercado de crédito de infraestrutura. Quando a empresa informou que precisaria renegociar parte de suas dívidas em razão de uma combinação muito desfavorável de fatores para o seu negócio, o mercado reagiu imediatamente. Como se tratava de uma empresa considerada de baixo risco de crédito, esse evento acabou gerando uma reavaliação generalizada dos riscos. Quando o mercado está excessivamente valorizado, basta uma pequena faísca para provocar uma correção. Foi exatamente isso que aconteceu. Os preços dos títulos caíram e, como consequência, suas taxas de retorno voltaram a subir. Essa correção fez com que o desempenho desses investimentos fosse mais fraco até aproximadamente abril. No entanto, como a gente já começou a observar em maio, e agora uma continuidade com o encerramento de junho, os títulos voltaram a negociar em patamares bastante próximos das suas médias históricas. Isso já começou a aparecer nos seus status. Durante os meses de maio e junho, observamos uma recuperação importante da rentabilidade dos fundos especializados em infraestrutura, nos quais investimos. Somente em junho, esses fundos apresentaram retornos variando entre 130% e 160% do CDI. Em outras palavras, a estratégia funcionou exatamente como esperávamos. Quando os títulos ficaram excessivamente caros, reduzimos a exposição. Mantivemos a posição mais conservadora durante vários meses, preservando aproximadamente 35% da carteira nesses ativos, enquanto a gente aguardava preços mais atrativos. Agora, com a normalização observada após os eventos envolvendo a Raizen, entendo que os retornos voltaram a um nível bastante interessante. Por esse motivo, ao longo das próximas semanas, devemos aumentar gradativamente a exposição da carteira aos investimentos em infraestrutura. Com isso, voltamos à essência da estratégia desenhada desde o início da carteira. Aproveitar uma oportunidade estrutural do mercado brasileiro para buscar retornos diferenciados por meio do financiamento da infraestrutura. Esse aumento de alocação vai ser feito de maneira gradual, sempre respeitando as condições de mercado e mantendo a disciplina que procuramos seguir desde o início da gestão. Agora vamos falar dos nossos investimentos em renda variável, representado pelo Bernoulli Clube de Investimentos. No mês de junho, o clube apresentou uma queda de 3,7%. Esse desempenho ficou 2,7 pontos percentuais abaixo da valorização do índice Bovespa, que caiu mais ou menos 1% no mês. No acumulado do ano, o Bernoulli tem uma queda de 7,8%. Já considerando todo o período, desde o início, em julho de 2025, o retorno é de 0,4%. Em outras palavras, desde a criação do clube, o desempenho é praticamente estável. O principal impacto negativo no mês veio da posição em Banco Inter, que as ações caíram mais ou menos 10% em junho. Na minha avaliação, o principal fator por trás desse movimento é a crescente preocupação do mercado com crédito para pessoa física no Brasil. Hoje, o comprometimento da renda das famílias brasileiras com pagamento de dívidas atingiu o maior nível da série histórica. Nunca uma parcela tão elevada da renda das famílias esteve comprometida com o serviço da dívida. Esse cenário aumenta a preocupação dos investidores com a possibilidade de uma elevação da inadimplência ao longo dos próximos 12, 24 meses. Por esse motivo, o setor bancário como um todo sofreu pressão nas últimas semanas. Observamos quedas em bancos tradicionais, como Itaú e Bradesco, e também em fintechs, como Banco Inter, Nubank, e até mesmo no Mercado Livre, que tem ali uma parcela relevante no negócio de crédito no mercado pago. No caso do Banco Inter, foi interessante que esse movimento foi mais intenso. Enquanto a maior parte dos bancos apresentou uma queda até aproximadamente metade de maio, e depois passou por um período de estabilização, com alguns inclusive recuperando parte das perdas, o Banco Inter permaneceu negociando num patamar mais baixo até o final de junho.
Na minha avaliação, essa diferença de comportamento fez com que as ações do banco chegassem a um nível de preço bastante atrativo. Entendo que a cotação atual já incorpora uma parcela significativa dos riscos que o mercado enxerga para o banco. Em outras palavras, o preço atual oferece uma margem de segurança maior do que observamos anteriormente. Naturalmente, isso não elimina a necessidade de acompanhamento. O comportamento da inadimplência e a evolução do endividamento das famílias continuarão sendo fatores importantes para o monitoramento nos próximos meses. Poderão influenciar diretamente a qualidade da carteira de crédito do banco. Com as informações disponíveis hoje, continuo entendendo que o Banco Inter possui uma alta probabilidade de entregar bons resultados ao longo dos próximos meses e, consequentemente, proporcionar bons retornos para os acionistas. Essas são as informações mais relevantes da carteira de ações no momento. Com isso, eu encerro esse comentário mensal. Volto no próximo mês como combinado, mantendo sempre o compromisso de ser diligente e disciplinado com os investimentos. Até lá.